Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sim, estamos muito nesta unção aí tremenda e poderosa que Deus tem feito milagres, prodígios e maravilhas para aquele que crê, para aquele que quer, para aquele que busca, para aquele que bate, a porta vai se abrir, aquele que busca vai encontrar. E os nossos ouvintes estão aí nesta fé, sendo abençoados e abençoadores, porque tem aquele momento em que você é bênção, tem momento que você já está muito abençoado e você se torna um abençoador, você leva luz, você leva paz, você leva cura, você leva libertação e você se torna um discípulo, um servo para servir vidas, servir pessoas. Você não consegue ouvir uma pessoa e não deixar ali a marca da palavra rema direcionada que salva, cura e liberta pessoas. E é isso que nós estamos fazendo, trabalhando nessa grande obra de evangelização na seara de Cristo, de um Deus vivo que ama vidas, que ama pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças. E tem muita gente boa que ainda não conhece esse amor do Pai, esse amor do Filho, esse amor do Espírito Santo que excede todo o entendimento, porque o amor é de Deus, não é seu. Você não consegue ter esse amor em você, porque ele vem de Deus para as nossas vidas. E você consegue gerenciar esses conflitos momentâneos e circunstanciais que estão aí dia após dia na sua frente. Então essa força de Deus, esse refúgio do Salmo 46, essa força que vem do Pai, ela que te ajuda, ela que te fortalece. Essa graça de Cristo, essa graça de um Deus Pai que faz com que você levanta todos os dias e dá aquele bom dia para o Espírito Santo e vive mais um dia de fé. Fé é ver o invisível, o impossível. Você não sabe como vai ser o seu dia, mas uma coisa você sabe: Deus está à sua frente. E Ele vai mudando a sua agenda, Ele vai anexando, incluindo, Ele vai colocando, Ele vai tirando do nosso caminho tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede a graça dele, a glória dele, a presença dele, porque foi ele que te chamou, foi ele que te escolheu, foi ele que te designou, foi ele que te deu um decreto no mundo espiritual que nem o mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na sua casa, porque ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito para te livrar, te guardar, te proteger de todo mal. Então, quando você tem essa certeza, essa convicção, você vai nessa fé, você vai de cabeça erguida e você vai recitando o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fez você, Ele me fez, está lá no Salmo 139, Ele nos sonda, nos conhece, antes que uma palavra venha nos seus lábios, Ele já sabe tudo. Antes que seu pai conhecesse a sua mãe, antes que o meu pai conhecesse a minha mãe, Deus já me amou. Você entende isso? Você entende um Deus grande, tremendo e poderoso? Então por que você está abatida, ó minha alma? Por que você geme dentro de você? Por quê? Se você tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Receba Jesus como seu Senhor, Salvador, Libertador, o Deus forte, o grande Deus, o Todo-Poderoso, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar coisas grandes, não vai faltar coisas pequenas. Pastor, então o que eu faço enquanto eu espero? Dá glória a Deus. Agradeça por tudo que Ele já te deu, por tudo que Ele já fez, pelo hoje, pelo agora, pelo já, pelo fôlego de vida, por tudo que você já conquistou. E quando você tem esse coração grato, agradecido, favorável, feliz, você atrai as bênçãos de Deus. Você atrai as bênçãos de Deus quando você agradece o que você já tem, o que Deus já te deu. Porque tudo é consequência da gratidão, da obediência, da fidelidade. E vai chegar uma hora que tudo é vaidade, você vai falar: eu nem precisava disso, mas Deus está me dando, então vem. Eu nem queria isso, mas Deus me deu porque Ele sabe que você merece, que isso que Ele vai te dar
não vai atrapalhar você e não vai tirar você dos caminhos dele. Porque a bênção dele, ela enriquece, ela não acrescenta dores, e nem desgosto, nem tristeza. Deus não é um Deus de confusão. E ele não toma o que ele dá. O que ele dá e pronto, é seu e pronto. Doa quem doer. Não gostou, vai falar com Deus. Então ele dá. Ele é um Deus Pai. Ele é um Deus bondoso, mas ele nos prepara até para receber as bênçãos, pastor Edson. Sim, é verdade. E você falou aí um salmo, é o Salmo 42, verso 11. O salmista ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Duas perguntas. Aí ele responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sim. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o Salmo 42 é justamente a alma tendo interesse em servir a Deus, em adorar a Deus. Mas todos nós, em algum momento, pode se abater diante das adversidades, de lutas, desafios da vida, né? Mas a coisa é certa: espere em Deus, confie em Deus e não se deixe abater. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça para cada dia. Nós cremos, cada dia Deus nos dá uma porção da sua graça para a gente. Aquilo que eu tenho que fazer hoje, Ele vai me dar capacidade, graça. A graça é o favor imerecido. Ele vai dar o seu favor sobre mim para que eu consiga resolver. Ok? Tanto é que no capítulo 43, Salmo 43, verso 5, repete novamente. O mesmo, igualzinho, fez um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Esperar, confiar, crer, agradecer. O que o nosso adversário espiritual quer? O que o nosso adversário, ou o teu adversário espiritual quer? Ele quer que você comece a reclamar, murmurar, praguejar, até mesmo falar bobagens contra Deus. Na realidade, o inimigo, ele sabe quando... Você já viu aquelas pessoas que gostam de provocar briga? Sabe? Quando alguém, parece que ele quer provocar uma briga, mas você não está afim, você retrai, você sai fora, é ou não é? Então o inimigo é assim, o inimigo espiritual, o diabo, Satanás, as forças do mal. Então, parece que quer uma provocação, né? Então, certas provocações são malignas, né? Tem provocação que é maligna, é fabricada no inferno, justamente para a pessoa se perder na vida, começar a falar bobagem, começar até a tomar atitudes absurdas contra ela própria. Por quê? Porque ela está com raiva, está indignada com um monte de coisa e às vezes ela não pode, e ela pede para Deus, e às vezes ela perde como dizia os antigos, a estribeira, né? Perde o controle, né? Então Deus não quer isso. Então Deus está falando que está abatido, Ele quer renovar suas forças. Confie em Deus, se entregue. Às vezes a pessoa até fica ouvindo essas coisas aqui, e alguns falam: mas eu confio em Deus, mas por que eu não saio dessa? Olha, nem tudo a gente vai ter a resposta imediatamente, né? Nem tudo. A vida também é feita de escolhas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, logo pela manhã, e eu disse para essa pessoa: meu amigo, a vida é feita de escolhas. Você escolheu esse caminho, vai ter o bônus e vai ter o ônus, né? Isso é para todos nós. Eu escolhi uma coisa, pode ser bom, mas vai ter os desafios. Então, isso é importante falar, pastora, porque às vezes a pessoa está reclamando com Deus, mas ela só está fazendo escolhas erradas, né? Então, obviamente, toda escolha, né, vai ter o ponto positivo e negativo. Né? Como eu já disse, eu vou repetir: o bônus, que é as partes boas que todo mundo quer, e o ônus, um custo. Tudo na vida tem um custo. A vida, né, quando você nasce, já tem, como dizia uma música antiga, né, tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer. É assim, é um custo, e nem todo custo é financeiro. Tem custo que é você recuar, é aquele atrito que você está tendo no casamento, você está tendo um problema conjugal, esse problema conjugal não começou ontem, já vem lá de trás e você não deu a mínima, então as coisas vão acumulando, acumulando, uma hora explode tudo, meu amigo. Sim. A verdade é essa. Então, não toma decisão, não se aproveitar que a pastora Eva está aqui, né? Aí fica até mais fácil. Tem homem casado aí, vamos pegar no pé dos casados aí, no bom sentido, né?
O homem é casado, mas ele não faz o papel de homem, ele quer que a mulher faça tudo. Aí a mulher não aguenta, meu amigo. Então pensa nisso. Então, o homem tem que ser homem. O homem que é homem, eu aprendi assim, né? O homem faz a sua parte, como a mulher tem o papel dela também, cada um. Agora, quando no cônjuge, quando só um faz tudo e o outro não faz nada, não reage, aí alguém vai se cansar, né? É só você dar uma olhadinha como está a sua volta, como estão os seus filhos, como está o seu cônjuge. A partir do momento que aquele ambiente está agressivo, aquele ambiente está adoecido, aquele ambiente, cada dia um está mal, alguma coisa ruim ali está acontecendo, analise. Meus amados e amadas e queridos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Tiago 1,19. Então, quando nós somos ofendidos, machucados, as pessoas elas têm a tendência de colocar isso para Deus. Mas Deus não me ama, Deus não está comigo. Será que Deus não está vendo? Por que Deus não está agindo? Quem disse que Ele não está agindo? Ele está trabalhando, Ele está fazendo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, porque os problemas nos promovem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que acontece? É que você não está preparado para resolver esse conflito. Muitas vezes não paramos para analisar, para dialogar, para colocar no papel, para ver e rever as situações. Então, diante desse pensamento de ignorância, de achar que Deus não faz, que Deus não fez, que Deus não está vendo, que Deus não está mostrando, porque é uma ignorância nossa, ou daquele que não entende o momento em que está vivendo. Porque Jesus, ele foi desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dor. Então, o pecado foi jogado sobre ele. Ele foi desprezado, ele foi humilhado. Isaías 53, verso 3. Então, ele foi oprimido. Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, ele foi levado. Como ovelha muda, ele foi levado. Isaías 53, 7. Então, ele foi acusado. Ele foi humilhado. Então, ele estava exposto. Você vai ser humilhado. Você vai estar exposto. Quanto mais falarem de você, porque você está dando certo. Ninguém chuta cachorro morto e ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Não é verdade? Você vai incomodar as trevas. Quanto mais feliz, mais bonito, mais alegre, mais você vai provocar o inferno. Porque o diabo, ele quer o quê? João 10, 10. Matar, roubar e destruir. Matar a sua alegria, roubar os seus sonhos e destruir a sua vontade de viver. A sua vontade de viver. Então, por que as pessoas tentam suicídio? Por que as pessoas entram num esgotamento tremendo, total? Porque elas não param para refletir, para descansar, para orar, para cantar uma canção, para caminhar, para viver a própria vida. Viver a vida do outro é cansativo, é pesado, é ruim, você não vai conseguir. Você não é Deus. Você mal consegue viver a sua. Você mal consegue carregar você mesmo. Com as nossas dores, as nossas indiferenças, os nossos medos. Só gerenciar você mesmo já é pesado. Então, a ira, a raiva, o ódio, ela não traz glória, graça, presença. Então, ser tardio em falar é maçãs de ouro em salvas de prata, é ouvir, entender e responder. Ouvir, entender e responder. Mas quem disse que a gente quer entender e ouvir? Não, a gente quer responder. Porque é aquilo que faz sentido para nós, não é verdade? Mas quando vamos parando, entendendo, pensando, anotando, refletindo, onde foi que eu errei, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ajudar, sem pressa. Não é para hoje, não é para agora. Amanhã
Eu vou resolver isso aí. Agora eu estou ocupada, agora eu não posso responder esse áudio porque eu estou falando, então eu vou ouvir o áudio depois. Nossa, pastor, por que o senhor não ouviu o meu áudio às 8h30? Porque eu estava no ar 8h30, então eu só posso ouvir 10 horas. Então eu estou dando prioridade, primeiro, primícia para quem está me ouvindo. Imagina, pastora, se eu falar não pro meu filho, ele nem volta aqui. Tem que aprender a falar não, tem que aprender a falar sim. Tem que entender que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A raiva, o ódio, o medo vai adoecer você, não o outro. Vai fazer mal para você, não para o outro. O outro está numa boa, está feliz. Então Deus, ele já enviou Jesus. E Jesus já levou sobre si. E ele chama, se você está cansado, ele disse, vinde de novo, vem para cá, vem para mim, vem de novo, vem ter um momento comigo. Vem ter um particular com Jesus. Vem ter uma meia hora, 20 minutos, umas 2 horas. Para tudo, deixa tudo. E depois você vai fluindo. Quando você deixa Deus primeiro, quando você coloca Ele primeiro, as demais coisas são acrescentadas. E Ele acrescenta de um jeito sensacional, memorável, magnífico, que você nunca viu, nem sonhou, nem pensou, nem chegou no seu coração. É o que Deus tem para nós. Então, o desequilíbrio, o passo errado, é porque, muitas vezes, quando estamos cansados, afadigados, esgotados, você não consegue nem ver a chave que está do ladinho da mesa. Você fica procurando a chave do carro, você chega na garagem e não achou a chave. Não é que você não achou a chave, é que você estava atribulado. Você estava tão atribulado, já acordou tão cansado que nem enxergou aquela chave que estava ali do ladinho. Aí você volta e pega aquela chave. Você já passou por isso? Então você tem que sentir o seu corpo e ver como você está. Você está bem? Você está preparado? Você se preparou para aquela reunião? Você se preparou para aquela entrevista? Você teve uma noite tranquila para ir lá fazer aquela prova? E assim sucessivamente. Então a ira, a raiva, seja tardio para irar. Tiago 1,19. Então, se você foi ofendido, se você foi machucado, se você não está entendendo, para, pensa, analisa. Tem um momento. Tem um momento para decisões, porque Deus te deu inteligência, sabedoria, capacidade. Ele vai te dar uma revelação, Ele vai te dar uma direção e você vai fazer algo que você nunca fez. Então, se você quer fazer algo que você nunca fez, comece hoje. Estamos só começando essa programação de hoje. Deus já está agindo, trabalhando, mexendo nas nossas estruturas para melhorar o nosso dia e não ficar assim tão pesado para você. Querer desistir agora, que só falta um pouquinho, desistir agora, que você vai chegar no pódio da sua vitória. E o Salmo 43, verso 4 diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então você veja bem, aqui está falando de oração. Aqui está falando de oração para que seja restituído os privilégios da intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Isso é muito importante. Intimidade com Deus. Tem pessoas que ela tem certas intimidades com certas pessoas, mas ela está esquecendo-se de ter intimidade com Deus. Então, quer resolver os seus problemas? Quer ter a solução? Dialogue, converse com as pessoas que você precisa conversar, mas não esqueça de ter primeiramente o seu diálogo com Deus, o seu desabafo para com Deus, a sua intimidade com Ele.
intimidade com Deus a gente vai criando gradativamente. Não é de um dia para o outro, cada dia. Cada dia. Por isso, cada dia nós precisamos de Deus, né? A gente vai tendo esse relacionamento com Deus. Vida cristã é uma vida diária. Não busque a Deus só quando tem problemas. Na nossa caminhada espiritual e também ministerial, a gente percebe. Tem pessoas, quando ela passa por um estreito na vida, uma doença, um desemprego, uma coisa assim que vem realmente mexer com a estrutura da pessoa, ela ora, ela busca, ela vai, ela faz campanha, ela parece que tem uma energia para buscar a solução, mas quando resolve o problema, ela já não busca mais. Então, não seja assim. Seja aquela pessoa que queira adorar a Deus apenas, só adorar a Deus. Independente dos benefícios que Ele proporciona, que são tantos, o principal é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o principal. E depois vem o acréscimo das nossas necessidades, alguns desejos Deus também nos dá, nem todos, porque tem desejo que não é muito bom, mas os bons que Deus, Ele dá, Ele proporciona isso também. Alegria, felicidade, um monte de coisa. Mas busque a Deus porque Ele é Deus. Ele quer ser adorado. A gente não entende Deus porque o dia que você falar que entender Deus, então não é Deus. Deus não dá para entender mesmo. Deus é o Todo-Poderoso. Entenda isso. Ninguém pode estudar tanto ao ponto de falar, agora eu entendo Deus. Nunca a gente vai entender Deus, porque Deus é Deus. Se você não entende o ser humano, você vai achar que vai entender Deus, um ser espiritual, que é uma pessoa, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, desde lá do princípio, quando ele cria Adão do pó da terra. Após esse momento, ele vê que Adão estava ali cuidando de tudo que havia já Deus feito. Mas Deus percebeu que Adão estava só, ele precisava de uma companheira. Ele precisava de uma auxiliadora, de uma adjutora, de uma pessoa para estar ao lado dele, não atrás dele nem na frente dele, mas ao lado. E Deus, então, especialista que é, Adão deita-se, vai dormir, Deus ali dá vamos assim dizer, um sonífero para ele. E Deus então faz aquela coisa linda que Adão, eu sempre digo, Adão dorme sozinho, acorda com a bela mulher do lado dele, que era a Eva. Então esse é o nosso Deus, que tem esse poder criativo. Então eu quero encorajar a sua fé, adore a Deus independente das circunstâncias. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer que Deus esqueceu de você. Muda o discurso. Antigamente, quando usava disco, a gente fala, troca o disco. Tem gente que está sempre a mesma ladainha, sempre não muda nem os problemas. Tem que mudar, tem que evoluir, tem que prosperar, tem que ir para frente. Cada fase da vida, da nossa vida, da sua vida, cada fase tem a fase, ciclo, período. Quando você era uma criancinha, um bebezinho, você não tinha preocupações, porque você era inocente. Aí quando você começou a entender a vida, entender o que é certo e errado, mas você era um adolescente. E assim, hoje você já é adulto. Então a caminhada com Deus, no sentido também espiritual, é assim. Às vezes você está na sala de um berçário espiritual. Então por isso nós estamos dando comida para você, comida espiritual, para você crescer, desenvolver. Né? E tem que entender isso. Então a sua fé, ela não aumenta pelo tempo. Eu tenho 30, 40, 50 anos que eu sirvo a Jesus. Isso não quer dizer que você está bem. Porque às vezes você apenas acostumou. Você está num piloto automático. Acostumou ser evangélico, acostumou ser cristão, já acostumou. Virou algo normal. Aí o que acontece com muitos cristãos? Eles acostumaram, mas não está tendo intimidade com Deus. Não está tendo um bate-papo, uma conversa íntima com o Pai. Então é isso que nós temos que compreender essas coisas. E problemas, quando eles vêm para tirar a gente do sério, não é? É um problema daqui. Sabe quando aquele dia, aquela semana, parece que tudo quanto é problema resolveu parar na tua casa. Sabe quando você tem essa sensação que parece que tudo
Parece que está tudo um período esquisito. Então, mas é nessa hora que nós vamos testar a nossa fé. É a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem para acreditar, não, Deus vai me ajudar. Deus vai me dar força para vencer, vai me dar sabedoria, vai me dar capacidade, vai me dar graça. Entendeu? Então o que falta em muitos, e para mim inclusive também, o que falta para muitos filhos e filhas de Deus não é nem fé. Você tem fé. Mas tem que ser uma fé operante, uma fé ativa. Entende? Estou ensinando nas lives do Instagram do Agindo Deus, das 18 horas, de segunda a sexta, alguns assuntos a mais. E eu tenho dito já há quase 2 semanas sobre potencial, né? Potencial, aquilo que Deus, todos nós que nascemos, e Deus já colocou dentro de nós um potencial, e muitas pessoas não estão utilizando esse potencial, né? Aquele que diz, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, e fica semanas, meses e anos falando isso. Ele fica falando isso, que ele não pode, não consegue. Quer dizer, não, você tem que mudar. Não, eu vou conseguir, eu vou melhorar, entendeu? Mas você tem que querer, você tem que mudar. E uma questão de mudança tem a ver com a mentalidade. A mentalidade, a nossa mente, aquilo que está na nossa mente. Mentalidade. Tem gente que parece que tem uma mentalidade de sofredor. Já conversei com várias pessoas e algumas dizem assim, estou sofrendo, vem mais um problema, já estou acostumado a sofrer. Isso eu ouvi várias vezes de pessoas diversas já concordando já. Aguenta mais um problema? Não aguenta, não. Então, às vezes você está dando legalidade. Então, o inimigo, o diabo, Satanás, as forças do mal, se você der legalidade ou se você der uma brecha, ele vai entrando. E muita gente, às vezes está dando brecha concordando. É mesmo, é isso mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser miserável. E ele vai dando essas brechas com esse discurso desanimador, abatido, abatida. Por isso que o salmista diz, por que estás abatida? Por quê? Depois vem a resposta, espere em Deus. Você está esperando a resposta em homens? Por isso que não está dando certo. Nossa esperança está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Entende? Então Deus tem o melhor para mim e para você. E esses medos, essas necessidades de continuar andando com Deus, vão fazendo parte da nossa vida. Porque a pessoa ela vai procrastinando, ela vai perdendo a confiança, ela vai deixando de planejar isso mesmo, a própria vida. Tem pessoas que têm medo de fracassar, então ela nunca faz nada. E se der errado? E se chover? E se não tiver carro? E se ninguém for me buscar? Então ela vai se fazendo de vítima. Falta de perseverança. Não persevera em nada. Começa um curso, não termina. Começa outro, não termina. Começa uma faculdade, não termina. Começa algo e não termina. Ontem eu encontrei uma pessoa, um jovem, muito jovem, inteligente, e eu estava discipulando ele, incentivando ele a continuar. Mas eu reprovei 3 vezes na mesma matéria, então eu tranquei a minha matrícula. Mas é na 4ª que você ia conseguir, porque você já entendeu bem. Não, mas aí todo mundo está pedindo para mim voltar, eu já estava terminando, já era o estágio, mas a última matéria eu reprovei 3 vezes. Eu não queria fazer o estágio, então eu não quis. Eu disse para ele, sabe por quê? Porque quando você fez aquela prova, você estava esgotado, cansado, com algum problema familiar ou no trabalho. Então você não conseguiu absorver aquela matéria e você não conseguiu, não tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com o curso. Tem a ver com o momento que você estava vivendo naquele dia da prova. Ele disse, então em janeiro eu vou voltar. Então, não adianta procrastinar, não adianta viver uma vida sem planejamento. Tenha consciência de que a vida é sua. Então, não fique perturbado dentro de você mesmo.
Você tem inteligência, você tem capacidade, você tem conhecimento, você pode avançar. A vida é sua. Ninguém vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Então, por falta das oportunidades, você não consegue nada. Mas sabe por que não tem oportunidade? Porque você não está preparado. Então, se prepare para as oportunidades, para as conexões que virão até você. Estudar para quê? Fazer curso para quê? Ninguém vai me chamar, não vai chamar porque você não está preparado. Então, se você não está preparado, não vai ter oportunidade. Mas se você está preparado, vai ter muitas oportunidades para você ser inserido no mercado de trabalho, por exemplo. Então, essa falta de planejamento, você tem que anotar, planejar. Onde você quer estar daqui a um mês? Onde você quer chegar daqui a 3 meses? Quem você quer ser para os seus filhos, para a sua família? Que legado você quer deixar? Você quer deixar o seu nome limpo ou o seu nome sujo? Você quer deixar coisas boas ou coisas ruins? Então não importa quem você foi, o que importa é quem você é daqui para frente. Quem vai andar com você daqui para frente. Então não tenha medo de fracassar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se cair, levanta de novo, não é assim? Quando a criança cai, a mamãe diz o quê? Levanta, filho, vamos, levanta. A criança faz o quê? Ela nem fica gemendo porque está doendo. Está doendo, mas ela está indo. Depois a mamãe faz o curativo, não é assim? Nossa, mamãe, eu fiquei tão feliz em ir ver aquele amiguinho, eu nem percebi. Depois, lá à noite, a mamãe vai dar o banho, daí ela percebe que ficou uma cicatriz daquele tombo, não é assim? Então Deus, ele vai nos ensinando, ele vai nos livrando, ele vai nos guardando, ele vai nos protegendo, mas vai ter cicatrizes, vai ter machucadura sim, mas isso não pode parar você. Isso tem que ser um motivo para você continuar. É continuar, é conectar, é servir vidas, servir pessoas. E mesmo que você pare para fazer o curativo, aquele médico, aquele enfermeiro, aquela pessoa que te atendeu, são conexões, são vidas, são pessoas, aquele que te levou de carro, aquele que te buscou, aquele que falou com você. Então você está nesse mundo para servir pessoas. E no caminho alguém vai te servir também e assim sucessivamente. E é maravilhoso ser quem você é. Então entenda sobre pessoas, porque você vai viver no meio delas. O único lugar que não tem problema é no cemitério, tá todo mundo morto. Mas onde tem problema, onde tem pessoas, tem dificuldades para serem resolvidas. E você está pronto, você está preparado, você está planejando, você está vivendo uma vida sem medos de fracassar. Você é perseverante, consegue dizer isso? Você é tudo isso e muito mais. Então Deus está de olho nas oportunidades para entregar hoje mesmo nas suas mãos, terá grandes oportunidades para você chegar onde você quer chegar. Então pense grande, comece pequeno, mas pense grande. Exatamente. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, renove as suas forças. Agradeço a você que tem sido um agente de Deus. Você que está abençoando o Ministério Agindo Deus, plantando uma semente de fé. Mas eu vou pedir para você, meu amado e minha amada, que talvez você está sendo muito abençoado, mas ainda não deu aquele clique, não sentiu, vou usar essa palavra, não sentiu ainda de ajudar. Eu espero que hoje você sinta que você vai plantar uma semente ainda esse mês de setembro. Deus vai te mandar, eu te garanto, se você quiser, você pode estar até com a grana meio bem controladinha aí. Que bom, que está controlada. Mas eu creio que Deus vai te dar uma semente. Eu profetizo, hein? Na sua vida, você que quer, mas está falando, pastor, não dá. Mas não diga não dá, diga assim, Deus proverá. Eu creio, quero profetizar. Há poder em nossas palavras. Ainda hoje é dia 26, né? 26 de setembro, ainda hoje. Eu creio que ainda hoje vai entrar na sua conta um valor. O milagre acontece. Da mesma fé que eu tenho para orar para as pessoas serem curadas, eu tenho fé que nós vamos orar e vai aparecer dinheiro na sua conta aí. Creia, e daí você vai lembrar. Aí você vai também semear no ministério. Você vai ver, Deus vai te dar a semente. Quando Deus dá a semente, não coma a semente, plante a semente, daí você vai colher mais. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã nós cremos na sua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Ela vai de encontro aos nossos corações e o Senhor declara nesta manhã, não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E nós cremos que o Senhor está levantando pessoas, chamando pessoas, sustentando pessoas que nesta manhã acordou sem rumo, sem direção, sem saber que caminho seguir. Mas a tua palavra diz que o Senhor é luz para os nossos caminhos e o Senhor ilumina os nossos passos. Que essa pessoa que está na escuridão das trevas, do medo, do pecado, do vício, seja, meu Deus, nesta manhã, encontrado por ti, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos chamou, e o Senhor está chamando vidas nesta manhã, porque a tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos a ti, mas foi o Senhor que nos escolheu, e o Senhor escolhe pessoas nesta manhã para ser mais que vencedor. Livra dessa dor, desse estresse, desse esgotamento, dessa depressão, dessa angústia. Essa pessoa que trabalha com trabalhos repetitivos, como as costureiras e essas pessoas que têm um serviço que ele é repetitivo e muitas vezes traz dores nos joelhos, nas pernas, nos ombros, nos ossos, nas mãos. Arranca pela raiz agora toda enfermidade nessa estrutura óssea, nesse corpo, nesse físico debilitado, sensível e cansado. Tira essas doenças do intestino, do pulmão, do coração, dos rins, da vesícula, dos olhos, dos ouvidos, da garganta, queda de cabelo, estresse, que muitas vezes traz esse esgotamento. Essa pessoa tem problemas nas unhas, na pressão que está muito alta ou muito baixa, desregulada, desestabilizada. Pai, vem estabilizar esse organismo em nome de Jesus, nós te pedimos. E que a bênção do Senhor alcance essas pessoas nesta manhã. Abençoe essa água, esses documentos, tudo e todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e levantamos nossas mãos, representando as tuas mãos sendo estendidas para salvar, para curar, para libertar, para restaurar e abençoar vidas, Pai. E que todos que ouviram a palavra do dia, que foi uma palavra sensacional, que é uma pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Mas espere em Deus, nós esperamos no Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, e cremos que tem muita gente sendo abençoada agora no Brasil e no mundo, que está nos ouvindo e recebendo com fé os ensinamentos e a oração da fé do dia. Abençoa aqueles que têm abençoado o Ministério Agindo Deus através da sua semente financeira, seja em forma de um dízimo, de uma oferta, de uma contribuição. Libera a unção da abundância e da prosperidade, que ainda hoje esta conta dessa pessoa, conta bancária, conta corrente, conta salário, venha a ser abastecida com um extra, com uma provisão sobrenatural. Abençoa os empreendedores, empresários, trabalhadores, aposentados, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre todos vocês. Abençoa a água que nós separamos após seja um remédio espiritual, e abençoa também, ó Pai, aquilo que tivemos que fazer hoje, nós e os ouvintes, nos dê capacidade, habilidade, sabedoria e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Repreendemos também, Pai. Abençoa o Brasil e nos livra de catástrofes, Senhor. Venha, Senhor, bloquear todo tipo de tempestade que está fora do normal e tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos, convidamos você e sua família para todos os domingos do mês de outubro. Outubro vai ser muita bênção, hein? Setembro tem sido, outubro vai ser muito mais. Encontros de fé e milagres, 9h30 da manhã, todos os domingos, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Participe com a gente e você é muito bem-vindo com a sua família. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias e mostrando o caminho da vitória. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.